Vamos à palavra de Deus? Amém? Irmão Carlinhos, irmão Francisco, eu peço aí que os irmãos podem fechar aí, por favor. Fecha aí a porta também, que é um assunto mais para a igreja. Antigamente as doutrinas eram de portas fechadas. Antigamente eram de portas fechadas, né? E a gente entrava pelas laterais, né? Hoje não tem essa necessidade, a gente é um culto de portas abertas, é um culto público, mas é uma palavra mais dirigida à igreja e a gente nos reservamos aqui com os irmãos. Vamos ler mais uma vez o texto bíblico. Eu quero ler Lucas capítulo 17, eu quero ler apenas os 2 primeiros versículos. Lucas capítulo 17, versículos 1 e 2. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Meus irmãos, a palavra que eu quero estar compartilhando com a igreja, meditando com a igreja nessa noite, fala sobre evitar os escândalos. E aí você pode pensar assim: o pastor vai falar sobre escândalos. Nós vamos falar, na verdade, sobre como evitar os escândalos. Essa foi a palavra que o Senhor nos trouxe ao coração para estar meditando com a igreja. Meus irmãos, uma das advertências mais insistentes do Novo Testamento é sobre o cuidado com os escândalos. Todo crente ele tem esta responsabilidade de ter cuidado com os escândalos. E a gente vai já entender melhor o que são esses escândalos. Na verdade, a nossa ideia sobre escândalos, normalmente ela está associada a um pecado de qualquer natureza e que fere normas, que quebra modelos e que chama a atenção pelo seu nível de gravidade. A gente chama isso de escândalo, né? Ou então a gente, numa expressão mais popular, quando a gente se refere a uma pessoa mais escandalosa, é porque ela é muito aparente, né? E traz jeitos e trejeitos que às vezes escandalizam, né? Chamam a atenção demais. Essa é a nossa visão de escândalo, simples assim. Porém, meus amados irmãos, escândalo, essa palavra escândalo no Novo Testamento, não só no Novo Testamento, como também no Antigo Testamento, ela tem uma abrangência bem maior. Ela não se limita apenas a esse entendimento, mas ela tem uma abrangência bem mais complexa do que o que a gente imagina. Agora, meus amados irmãos, uma lição que nós extraímos dos escândalos é que fica muito patente a fragilidade humana. Quando você ouve falar de escândalos, e às vezes era uma pessoa que você, longe de qualquer suspeita, às vezes aconteceu com uma pessoa que você, não pode ter acontecido com essa pessoa. Não, tem alguma coisa errada, mas essa pessoa não faria tal coisa. E às vezes nós somos surpreendidos com escândalos de pessoas que a gente nem esperava. Você nem imaginava que aquilo poderia acontecer. E aí você percebe como nós, seres humanos, somos frágeis.
somos frágeis, somos suscetíveis, e se não vigiarmos, caímos. E é por isso que a Bíblia acertadamente diz: aquele que está em pé, cuide que não caia. Essa é uma lição que a gente extrai quando a gente percebe e vê os escândalos. É a fragilidade do ser humano. Olha o que diz o Salmo 14, versículo 1 a 3. O salmista fala sobre isso. Disseram, diz o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou dos céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E se a fragilidade do ser humano, todos nós somos frágeis e suscetíveis à queda. Ninguém é autossuficiente. Não se engane com isso. E isso, meus amados irmãos, está totalmente ligado à queda, ao pecado que herdamos. E a gente percebe que há um distúrbio total, universal, que gera desejos e práticas que são contrárias à lei de Deus. E isso dificulta e impossibilita uma vida íntegra. Isso está totalmente associado à queda. Os escândalos, a falibilidade humana está totalmente ligada à questão da queda, do pecado. Porque nós ainda somos suscetíveis ao pecado. Não somos mais escravos. Não somos mais escravos do pecado, mas somos suscetíveis a ele. Olha o que Jesus diz em Marcos 7:20. Marcos capítulo 7, versículo 20, vamos ler até o 23, e dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de onde, irmão? De dentro, e contaminam o homem. Então, os escândalos, eles estão associados a essa queda, a queda humana, a falibilidade humana, a fraqueza do ser humano. Agora, meus amados irmãos, os escândalos são também um sinal do fim dos tempos. E Jesus disse isso em Mateus 24:10. Ele vai falar dos escândalos que surgiriam no final dos tempos. Veja aí, Gabriel, Mateus 24:10. Nesse tempo, que tempo? Quando você começar a ler o capítulo 24 de Mateus, você vai perceber o tempo que ele está falando. E muitos associam esse texto à destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, pelo general Tito, que invadiu Jerusalém e desmontou o templo pedra por pedra. Que os discípulos olhavam assim para o templo, capítulo 24 de Mateus, puxa, que templo lindo. Aí Jesus olha para eles e diz assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então no ano 70 Jerusalém vai ser destruída,
mais uma vez, pelo general Tito. Então, muitos associam esse texto apenas a essa invasão dos romanos em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Porém, o texto ele não se limita só a isso. O texto ele é mais além. Ele é uma mensagem profética do final dos tempos. Quando você começa a ler o texto, você começa a perceber que Jesus fala de algumas coisas que estão acontecendo nesse tempo. E dentre essas coisas que estão acontecendo nesse tempo, como sinais do fim, ele fala sobre os escândalos. Aí ele diz assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Jesus está falando de um tempo em que muitos discípulos mesmo, crentes, escandalizariam, provocariam escândalos. Mas eu ainda não disse o que é escândalo. Nesse texto de Lucas 17, Jesus deixa claro, irmãos, que é impossível que os escândalos não venham. É o que diz Lucas 17:1. Ele diz: é impossível que os escândalos não venham. Os escândalos vão acontecer. Os escândalos vão aparecer. É impossível que eles não aconteçam, porque é um sinal do fim. Mas Jesus adverte que esses escândalos vão surgir, mas ele diz assim: ai daquele por quem esses escândalos vierem. É uma advertência. Ai daqueles por quem os escândalos vierem. Escândalo na Bíblia, irmão, dá o sentido de algo que faz tropeçar. Escândalo vai além dessa visão que nós temos de algo escandaloso simplesmente. Mas é aquilo que faz tropeçar. Escandalizar é tornar-se uma pedra de tropeço. Aquilo que faz alguém se afastar. Aquilo que faz alguém tropeçar. Aquilo que faz alguém cair. Isso se chama escândalo. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 8:13. Ele diz: portanto, eu estou lendo essa aqui é a corrigida, mas na versão NVI ele diz assim: portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Na versão corrigida diz assim: pelo que se o manjar escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne para que meu irmão não se escandalize. Na versão NVI ele diz assim: para que o meu irmão não tropece. Então escandalizar é fazer cair, é fazer tropeçar, é atrapalhar o caminho. Olha o que diz Romanos 14, do 13 em diante, do 13 até o 23. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo
porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não vem da fé é pecado. E Paulo está tratando uma coisa, não só aqui aos romanos, como aos coríntios, é porque a carne, existem algumas questões relacionadas a comer a carne que era comprada no mercado. Porque a carne que era comprada no mercado era sacrificada a ídolos. Então muitos julgavam que não podia comer carne. E aí Paulo entra nessa questão de você, já que o seu irmão fica escandalizado porque você come a carne do mercado, então não coma mais por causa da mente fraca do seu irmão. Porque fazendo isso, eu vou lá na casa dele, aquele irmão come carne sacrificada aos ídolos. Aí o irmão diz assim: o irmão vem para cá hoje, tem nada não, compre. Se ele não come em outro lugar, aqui ele vai comer. Ele não está agindo por fé. Ele não está agindo pelo amor, porque ele está fazendo o irmão tropeçar. Ele está sendo escandaloso para o seu irmão. Agora, meus amados irmãos, Paulo também, ele recomenda, escrevendo aos Coríntios, é 2 Coríntios 6:3, ele recomenda, ele dá algumas recomendações ministeriais ali no capítulo 6 de 2 Coríntios, defendendo o seu ministério apostólico, mas ele diz duas coisas que me chamam a atenção nesse capítulo 6, ele diz assim: não receba a graça de Deus em vão. 2 Coríntios 6, 1 e também o 3. Coloca aí, Gabriel. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Mas olha o versículo 3: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Paulo está dizendo assim, que não sejamos pedra de tropeço para ninguém. A preocupação de Paulo era que todos os irmãos fossem maduros na fé, sabendo discernir as coisas, sabendo se comportar de uma maneira que o nome de Jesus fosse glorificado na vida dele, e que ele não fosse instrumento de escandalizar ninguém. Infelizmente, meus irmãos, há muitos que são pedra de tropeço na vida de muitos outros. Pedra de tropeço pela vida, pelo testemunho da vida que vivem. Vivem uma vida tão distante do Evangelho, tão distante daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vive como igreja. Não comunga conosco, pensa diferente, age diferente, se veste diferente, ele não anda com a gente. E aí fala mal da gente, fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, dissemina fofoca, dissemina intriga, dissemina tanta coisa ruim. São pedras de tropeço.
são escandalosos, e a Bíblia vai nos orientar a ter cuidado com os escandalosos. Judas, ele vai fazer uma série de advertências pesadíssimas. Olha o que diz Judas 8. Judas fica antes de Apocalipse, é o penúltimo livro da Bíblia. Nós vamos ler o 8, o 11, o 12, o 13, o 16 até o 19. E contudo também estes semelhante adormecidos, gente que age dessa maneira, provocando todo tipo de problema. Quem está entendendo? E contudo também estes semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, vituperam as autoridades, está nem aí. 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Olha o 12, perdão. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, de comunhão, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem nenhum temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Olha o 16. Estes são murmuradores que, presta atenção, essa turma de gente, murmuradores queixosos da sua sorte. Tem irmão que você chega perto dele, é o muro das lamentações, não tem tempo bom, ele só reclama, tudo está ruim. Não tem gente assim? Tudo é difícil, nada dá certo, nada presta, nada é doce, tudo é amargo. São murmuradores queixosos da sua sorte. Esse rapaz, nada dá certo para mim, está ruim as coisas, e piorou porque eu fiquei doente, não tem nada bom. Queixosos da sua própria sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. São arrogantes, presunçosos, admirando as pessoas por causa do interesse. Na sua frente, rapaz, você é uma bênção, você é uma autoridade, você é um caminhão carregado, né? Você é uma potência. Mas nas suas costas, ele bajula por causa do interesse, admiram as pessoas por causa do interesse, mas são cheios de concupiscência, a boca é cheia de arrogância. Pergunte a ele: rapaz, como é sua igreja? Rapaz, só misericórdia, aquela igreja está cada dia pior. Não é amaldiçoado um negócio desse? Mas vamos ler dos 16 até o 19. Os irmãos vão entender a mensagem. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso. Quando chegar uma pessoa próxima a você, queixosa, falando mal de tudo, às vezes, irmãos, é uma conversa comum, de quem compartilha com você dificuldades, às vezes, do dia a dia, das nossas relações, da igreja, comuns, não tem nada de mal nisso.
O problema é quando isso vem carregado de interesse, de divisão. O problema é quando isso vem carregado de interesse, de facção, de discórdia, de querer barrar, de querer mexer com é chamado de difamar. É onde tem um grande problema, porque o coração dessas pessoas está doente, cheio de mágoas. Judas chega a dizer que está cheio de nódoas. A Bíblia é um livro muito bonito, assim, palavras lindas, né? E muito elevado. Nódoas, mas quando era criança a gente chamava de noda. Chupava caju, a blusa ficava toda manchada e a mãe dava o grito. Chupou caju com a manga, manchou. Mancha. São pessoas que causam escândalo. São pedra de tropeço. Às vezes conversam assuntos cheios de maldade, perto de pessoas descrentes e até perto de novos convertidos. Pais que às vezes têm demandas na igreja e trabalham na igreja e conversam perto dos filhos. Às vezes as crianças vêm, nos abraçam e nos beijam, porque criança é aquela pureza, é aquela naturalidade. Mas quando você vê aquela criança que te abraçava, te beijava e corria, de repente a criança fica lá pelo canto toda desconfiada, não fala mais com você, é porque os pais conversaram algum assunto em casa, os meninos ouviram e ficaram meio desconfiados. Pode ter certeza. Irmão, evitamos escândalos quando nos esforçamos e zelamos pelo nosso bom testemunho. Se tem uma coisa bonita na vida de um crente, é o seu bom testemunho. Não tem pregação melhor, mais eloquente, mais poderosa, que possa produzir efeito de salvação, como o bom testemunho de um crente. Mas também é uma miséria quando o testemunho é mau, quando o testemunho é paupérrimo, porque os ímpios copiam e veem, ainda dizem assim, é que é crente. E o pior também, ruim, é quando os próprios crentes acusam uns aos outros, dizendo, olha aí, está vendo a irmã? E sai disseminando a má fama daquela pessoa. Isso é chamado de escândalo. Isso é chamado de tropeço. Evitamos escândalos quando nos esforçamos e zelamos pelo bom testemunho em Cristo. Bendito é o Senhor. No bom testemunho do crente, Deus é glorificado. Quando nós damos bom testemunho de Cristo com a nossa vida, o que falamos, o que fazemos, como tratamos as coisas, meus irmãos, o nome de Deus é glorificado. O ímpio diz assim, não, pode fazer negócio aqui com esse irmão aqui, que aqui é, ele ainda diz assim, o ímpio, aqui é pedra 90. Não é não, irmão Costa? Os ímpios glorificam a Deus porque vem o bom testemunho do crente. A Bíblia diz isso. Foi o próprio Jesus que disse isso. Olha o que diz Mateus 5,16. Assim resplandeça, vamos ler todos juntos? Assim diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas veja o que diz 1 Timóteo 3,7. Somente a parte A do versículo, 1 Timóteo 3,7. Convém também que tenha. Claro que Paulo está falando para uma classe de obreiros, a qual Timóteo poderia chamar para lhe auxiliar. E aí Paulo dá as recomendações
para os diáconos, para os presbíteros, para todos, e ele diz assim: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Bom testemunho. O testemunho do crente, irmão, o bom testemunho do crente é uma coisa linda. É lindo de se ver quando a vizinhança inteira reconhece você pela sua fé. Uma vizinhança inteira, os seus vizinhos daquela rua toda, eles não têm nada sequer de falar de você, pelo contrário, eles glorificam a Deus pela sua vida. Senão esse irmão aí é gente boa. Não, aquela irmã, ela mora ali naquela casa, a irmã fulana de tal, ela é uma pessoa maravilhosa. Quando os vizinhos dizem isso, irmão, isso é lindo, isso é bom testemunho. Quando a gente dá bom testemunho, a gente evita escândalo, a gente evita ser pedra de tropeço, ou qualquer impedimento para que haja manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, qualquer impedimento que seja para o crescimento das pessoas que já vivem em Cristo, para a edificação dos novos crentes na igreja. Olha 1 Pedro 2:12. Bendito seja o Senhor, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como se vocês fossem malfeitores, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Glória a Deus. Como é que os vizinhos estão lhe vendo? Como é que a sua família está lhe vendo como crente? Eu preciso pensar nisso? Preciso. Não, mas a minha vida cuido eu. Ninguém se importa com a minha vida. Claro que eu tenho que pensar sobre o que as pessoas pensam a respeito de mim. Eu tenho que me preocupar com isso também. Eu tenho que me preocupar com isso. Isso fala do meu bom testemunho. Irmão, eu vou repetir, não existe melhor pregação do que o testemunho de um crente fiel. Não existe pregação melhor. Pode ser eloquente, pode ser com muitos pontos, pode ser expositiva, pode ser temática, textual. Eu não sei como é que é a pregação, porque eu não entendo muito de pregação, mas eu sei de uma coisa: a melhor pregação que existe é a vida de um crente na presença de Deus, onde a vida dele, os seus atos, o que ele faz, o que ele fala, a vida que ele vive, glorifica a Deus, e os homens veem e glorificam a Deus por isto. Testemunho. O nosso bom testemunho, eles evitam escândalos. Outra coisa, irmão, que evita escândalo, é quando não disseminamos más notícias. Fake news, né? Hoje o nome é fake news. Fake news é lá nas redes sociais, né? Evitamos escândalos quando não disseminamos as más notícias. Tem gente que adora uma má notícia. Ele nunca vem à igreja, mas no dia que vem, ele vê alguma coisa que aconteceu na igreja, diz: vixe, aqui está desse jeito. Aí corre, diz ali, diz acolá, diz lá não sei aonde. Onde ele vai, ele diz. Isso é escândalo. Ele está promovendo escândalo. Ele está disseminando escândalo. Olha o que diz Provérbios 6:16-19. É bem conhecido da igreja. Provérbios 6:16-19, o que é que diz? Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina:
olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Tem gente que ama notícia ruim. Notícia boa ele não dissemina muito não, mas notícia ruim é com ele mesmo. Semente do mal. Planta semente do mal. Olha o que diz Salmo 15, verso 3. Se você tiver vontade, mesmo numa palavra dura como essa, e quiser glorificar a Deus, você tem liberdade para fazer isto. Aleluia. Salmo 15, versículo 3, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Uma vez, num comércio, eu nunca esqueci, um rapaz devia um sapateiro, havia engraxado o sapato, mais tarde eu te dou. E quando o sapateiro veio recolher o dinheiro, o rapaz não estava. Já tinha ido embora, porque chegou o seu horário, ele foi embora. E aí ele já começou a disseminar. Puxa, como é que o cara é desse jeito? Como é que a pessoa faz isso? Mas tudo bem, no outro dia o rapaz disse, rapaz, você vem amanhã. Aí o rapaz voltou no outro dia. No outro dia o rapaz tinha adoecido e também não foi trabalhar. E aí o rapaz, mas que camarada mais difícil, cara picareta, e começou a falar mal daquele rapaz, e o funcionário que trabalhava com ele, disse assim, olha, você está reclamando, mas ele marcou com você tal horário, você não veio. Outra coisa, ele não é isso aí que você está dizendo não. Mas ele eu vim ontem, ele não pagou, vim hoje de novo, eu preciso. Aí o rapaz meteu a mão no bolso, eu não aceito você falar mal do meu amigo, porque ele não é isso aí. Aí, está aqui, eu vou lhe pagar. Pagou a conta dele, está, paga a conta dele, agora não sai daqui que eu não aceito você falar mal dele. Ele não era aquilo, e o rapaz estava irado, mas eu achei bonita a atitude do companheiro, não aceito falar mal do meu próximo. Não fale mal do meu irmão perto de mim. Ele pode ser feio, baixinho, cabelo espetado, rosto cheio de buraco, não tem problema, ele é meu amigo. Ele pode ser arrupiado, feio que dói, mas é meu amigo. É meu irmão em Cristo. Não fale mal dele. Tem gente que compartilha com isso e diz assim, tá aí, tá, agora você falou uma verdade. Agora eu concordo. Que concordo que nada, meu irmão. Eu não aceito. É feio, mas é meu amigo, né? Olha o que diz Efésios 4:29. Irmão, nós evitamos escândalos quando nós não disseminamos más notícias. Às vezes você vê uma coisa má, não dissemine aquilo. Ah, quer dizer que abafa tudo. Não é uma questão de abafar tudo, é uma questão de ética, de não difamar o próximo. É uma postura cristã. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, enganosa, mas só a que for boa. Olha a palavra que deve sair da minha boca e da sua boca. Não saia da vossa boca, vamos dizer todos juntos, vamos dizer da minha, tá certo? Não saia da minha boca, vamos dizer assim? 1, 2, 3, não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, mas saia da minha boca só a que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
É para sair da minha boca, é bênção. É para sair da minha boca, é bênção de Deus sobre a vida da minha irmã, do meu irmão. Mas eu tive um contratempo com ele ou com ela. Meu irmão, coloca isso nos pés do Senhor. Ora por ela, ora por ele. Deixa Deus trabalhar na vida dele. Não deseje que ele caia, não deseje que ele morra. Tem gente que deseja que caia, que morra, que se despedace. Não, meu irmão, você não deseja isso, porque você é filho de Deus. Ele faz o mal, mas você paga o mal é com o bem. Ele fala mal de você, mas você fica calado, suporta, ora por ele e Deus vai te dar vitória. É assim que Deus faz. A Bíblia diz que amontoa na cabeça dele brasa viva. Amontoa na cabeça dele brasa viva. O que é isso? Vai mexer com a consciência. Bendito seja o Senhor. Cuidado, irmão, para não disseminar. Por isso que a Bíblia nos recomenda falar pouco, né? A Bíblia diz que a gente deve falar pouco e ouvir mais. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4:11. Aleluia! Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Tratando dos nossos próprios negócios. Tem gente que não trata dos seus negócios, ele quer tratar dos negócios de todo mundo. Ele fala como está o negócio do fulano, se o fulano ganhou muito dinheiro, se trocou de carro, se tem muito dinheiro, se não tem, se está pobre, se quebrou. Ele só sabe do outro, mas dele ele não sabe. E a Bíblia nos orienta, nos ordena, nos instrui a cuidar de maneira quieta da nossa vida. Às vezes a gente compartilha, né, irmão, um momento difícil com o irmão. Às vezes procura um amigo. E isso é tão bom, isso é recomendável. Procurar pessoas amigas que possam lhe ouvir, que possam lhe ajudar, que possam orar por você. Isso é maravilhoso quando a gente tem amigos assim, não é verdade? É muito bom, irmão, ter amigos. Eu tenho amigos. Eu tenho pessoas que eu posso contar com elas para um conselho, para orar por mim. Eu tenho amigos que podem me ajudar financeiramente. É só olhar aqui. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós podemos contar. Se o irmão não tiver, ele vai dizer: meu irmão, não tenho, mas eu vou orar por você. Mas se eu tiver, eu lhe arranjo, né? Isso é bom demais. Isso é igreja, essa é a igreja. Agora tem que evitar os escândalos, né? 2 Timóteo 2,16, o apóstolo Paulo ainda falando a Timóteo assim: evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Irmãos, os falatórios profanos produzem mais impiedade. Há pessoas que, igrejas inteiras, irmãos, é uma troca de mensagens, de conversas, só falando uns dos outros. Eu só ouvi um misericórdia. Mas isso é triste. Irmão, não empreste seus lábios ao diabo. Tem gente que não vigia e empresta seus lábios para Satanás usar. Comentários desagradáveis, que machucam, que ferem. Você não está nem sabendo da história e faz um comentário que machuca aquela pessoa. Comentários desrespeitosos, comentários desnecessários, comentários constrangedores, comentários inconvenientes. Quer entrar na vida da pessoa, quer mergulhar de cabeça na história, eu quero saber tudo a seu respeito. Que é isso, irmão? Para lá, saber tudo a meu respeito. Aí às vezes
quer comentar alguma coisa, vem com uma conversa que ataca, que mexe, às vezes com a área sentimental da pessoa. Se a pessoa canta bem, se canta ruim, se pregou mal, se pregou ruim, isso é desagradável. Pessoa que está ouvindo aquilo se sente mal, fica triste, fica setado. É ou não é verdade? Se ele canta bem ou se ele canta mal, ele canta para o Senhor. Se ele prega bem ou se ele prega mal, deixa Deus usar os lábios dele. Glória a Deus. Se ele ora pouco ou se ele ora muito, deixa ele orar. Se ele ora ruim, se ele fala palavra feia, ou se ele fala palavra engraçada. Cristiano, me dê licença, o Cristiano orando aqui, eu achei engraçado, mas eu achei bonita a simplicidade. Ele diz assim: Jesus abençoa aqueles que vão jantar, aqueles que já almoçaram, que já merendaram, aqueles que vão tomar aquela xícara de mingau. Orou aqui, eu achei bonito, a simplicidade. Mas tem gente orando, tem gente de joelho, tem gente clamando a Deus, tem gente querendo se esforçar para entrar no reino de Deus. Aleluia. Aí, meu irmão, a pessoa vem, não vigia, quase não aparece. Quando aparece, é falando mal, é atacando A, atacando B. Meu irmão, chegue caladinho, faça a obra, coopere, seja bênção de Deus na vida. A Bíblia usa uma expressão chamada uns aos outros, é a expressão de mutualidade, e isso é o que deve existir na igreja, essa mutualidade, orando uns pelos outros, levando as cargas uns dos outros, ajudando uns aos outros, sofrendo uns com os outros. Se não edifica, então não fala. Irmão, é porque minha língua está coçando. Pois então coloque um pouquinho de creolina, para ver se ela para de coçar. Não, não bote creolina não, pelo amor de Deus, eu estou brincando. Eu vou falar, meu irmão, vigia, põe um guarda nos teus lábios. Glória a Deus. Efésios 4:29, Paulo fala: palavra que for útil para edificar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa. Aquela palavra que promove edificação. Eu quero dizer uma palavra de Deus para levantar você. Se eu estou vendo você triste, chorando, minha irmã, Deus é contigo. Deus vai te dar vitória, Jesus está com você, é uma palavra que levanta. Tem gente que usa uma palavra, olha, ó, está chorando, está vendo aí, ó, chorando, sabe o que é isso aí? Não obedece, eu falei, eu fui profeta de Deus na vida dele, não deu ouvido, está aí, ó. Não é assim, mas deu uma palavra que sirva de edificação. Olha Colossenses 4:6, bendito seja o Senhor. Colossenses 4:6, a vossa palavra, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Deixa aí, a vossa palavra seja sempre, não é só um dia, sempre, com quem você conversa, com as pessoas que você lida. Antes de ontem, eu visitei uma pessoa, afastada da igreja, e conversando com essa pessoa, foi uma conversa maravilhosa. E ali conversando com aquela pessoa, ela soltando algumas coisas que lhe magoaram, e eu fiquei ali conversando com aquela pessoa e comecei a perceber o mover de Deus no coração daquela pessoa. No final daquela conversa, aquela pessoa disse, eu disse: você quer se reconciliar? Depois de eu dar uma palavra a ela, ela disse: eu quero. As lágrimas nos olhos, meu irmão, aquilo me encheu de alegria de ver aquela pessoa tomando aquela decisão. Bendito seja o Senhor. A nossa palavra, irmão, tem que ser uma palavra
temperada com sal, mas não bote sal demais não, nem sal de mais, nem sal de menos. Se botar sal demais, você não aguenta ouvir. Tem gente que você não aguenta ouvir, porque é salgado demais. Ele é santo demais, ele é crente demais, ele vê fogo em tudo, ele vê pecado em tudo. É difícil conversar com uma pessoa dessa. Só ele sabe, só ele acerta. Você não sabe de nada, ninguém sabe de nada. Eu sou perseguido, eu sou apedrejado, ninguém me suporta. Não é isso. Mas é bom quando a nossa palavra é temperada. Nem é de mais, nem é de menos. A bondade do tempero está aí. As irmãs que entendem da panela sabem muito bem disso, né? Nem é tempero de mais, nem é tempero de menos. O tempero dá sabor. Quando uma palavra é temperada, é agradável de ouvir, para que saibais como vos convém responder a cada um. Glória a Deus. Olha o que diz Tiago 4:11. Irmãos, vamos ler só essa. Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas é juiz. Não falei mal, não falais mal, não faleis mal uns dos. Não fale mal não. Se você não pode falar muitas coisas boas a respeito daquela pessoa, fique calado. E ore por ele. Jesus, explicando a parábola do joio, diz que os anjos irão colher tudo que causa escândalo. Está lá em Mateus 13:41. Você lembra do episódio de Pedro? Quando Jesus disse que vai sofrer, vai passar pela cruz e tal. E aí Pedro disse: não, Senhor, tu não vai passar por isso não. Chama Jesus aqui no cantinho. Como é que você diz isso consigo mesmo? Não diga isso. E aí Jesus vê que ali é Satanás. Mas para trás de mim, Satanás, que tu me serves de escândalo, tropeço. Paulo recomenda aos romanos a terem cuidado com os que promovem dissensões e escândalos. Romanos 16, 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que... E essa expressão noteis, não é para você ficar pastorando, não é para você vigiar. Ficar atento. Noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Se você se deparar com uma pessoa que fala mal da igreja, fala mal de tudo da obra de Deus, fala mal da palavra, fala mal, tenha cuidado, fique atento, vigie, porque essa pessoa está se vindo de pedra de tropeço. Outro dia, eu soube a notícia, não foi aqui, a notícia de um rapaz que a igreja estava cheia, e uma pessoa tinha aceitado a Cristo naquela igreja, e ele encontrou com aquele novo convertido no dia seguinte, na segunda-feira. O rapaz aceitou Jesus no domingo, na segunda-feira ele encontrou com aquele novo convertido. Ô rapaz, você é crente agora? Eu vi ontem, você aceitou Jesus? E tal. Foi, rapaz, eu vou me esforçar, que eu quero servir a Deus. Aí ele disse: rapaz, mas vá para aquela igreja não, ela está muito cheia. Foi, eu não estou exagerando não. Meus irmãos, isso aí é tropeço, escândalo. Por isso que a Bíblia diz: portai-vos de modo que não deis escândalos. 1 Coríntios 10 e 32. 1 Coríntios 10 e 32. Portai-vos de modo que não deis escândalos.
portai-vos de modo que não deis escândalos. O Espírito Santo fala conosco nesta noite. Portai-vos de modo que não deis escândalos. Portai-vos de modo que não deis escândalos. Bendito seja o nome do Senhor. Evitamos escândalos, irmãos, quando praticamos o amor. João diz, 1 João 2,10, diz, aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Está na luz, aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Glória ao nome do Senhor. Cuidado com o que você ouve, com o que você aprova ou desaprova, para não ser e nem dar nenhum motivo de escândalo, para que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. Amém?